Olá, pessoal. Essa é a nossa terceira aula de metodologias ágeis, que vai ser ministrada pelo Gustavo Bublitz, que é um professor incrível que domina muito bem essa matéria de metodologias ágeis, que são metodologias que você precisa começar a implementar e praticar isso no seu escritório, no seu dia a dia, porque a gente tem múltiplas tarefas e a gente precisa priorizar tempo, priorizar atividades e fazer isso da forma mais fluida possível para que a gente consiga entregar mais sem precisar aumentar os nossos custos operacionais, sem precisar sair aí fazendo 1000 tarefas, 1000 atividades e entregar um serviço de qualidade. Então, as metodologias ágeis são aplicadas hoje em grandes empresas e em pequenos escritórios também é possível. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Gustavo, se apresenta. Boa noite para você. Salve, salve, tudo bem, Laura? Tudo bem? E Tudo. você que está nos acompanhando? É um super prazer receber um convite da Laura e poder contribuir um pouquinho no que tange a questão do Manifesto Ágil. Os tempos mudaram, a adaptabilidade é algo que é muito forte hoje em dia, e para que a gente consiga ser adaptável, entregando valor, o Manifesto Ágil ele acaba caindo como uma luva. Então, super feliz em poder estar aqui, e a gente espera, né, Laura, fazer uma aula bem diferente, inovadora e desafiadora. Esse é o spoiler que eu dou para você. Mas quem que é essa pessoa? Quem que é esse Gustavo, né? Como a Laura já colocou ali, o Gustavo ele tem uma linha onde ele é professor. Eu leciono em cursos de graduação, cursos de MBA, em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, pelo Brasil. O Gustavo ele tem uma veia executiva, onde atualmente eu estou CFO da Porter Group, uma empresa super, hiper, mega incrível, que eu curto muito ter a oportunidade de trabalhar lá. O Gustavo ele tem um mindset inovador, então ele sempre procura fazer coisas novas, coisas diferentes. O Gustavo ele é casado com a Juliana, nós dois temos uma filha chamada Bárbara, e moramos em Florianópolis. O Gustavo lê muito, ele curte muito a leitura, para que a gente possa trabalhar essa inovação, e eu procuro muito estar muito atualizado com o que está acontecendo. E o Gustavo, Laura, gosta muito de viajar também. Já tive a oportunidade de visitar 58 países e isso acredito que contribui bastante com o mindset inovador. E quando a gente fala em inovação, é importante a gente, e é o que está em voga, né? É importante a gente trabalhar um pouquinho do conceito inovação. O que é inovação? Tem inúmeros conceitos, mas tem um deles que eu curto muito, que fala o seguinte: é você renovar alguma coisa sem transformar a sua essência. Então, a essência, por exemplo, aqui, a aula, ela é sempre a mesma. O que muda é a forma com que eu resolvo essas dores, resolvo esses problemas, que a forma com que eu trabalho essa aula, que pode ser num formato presencial, pode ser num formato online, que nós estamos fazendo aqui, pode ser num formato online, ao vivo, pode ser via podcast, pode ser via livro, pode ser de diversas formas. E quando a gente pensa e coloca ali qual que é a dor do negócio, qual que é o problema que eu quero resolver, aí entra a metodologia ágil para que eu possa descobrir diversas formas de eu tratar essa dor. E a inovação, ela anda junto nesse sentido com a criatividade, porque eu tenho que estar criando formas diferentes para entregar mais valor para os meus clientes. E nesse mundo de transformação digital que a gente vive, as coisas só se potencializam. E quando a gente passa por um momento de pandemia, essa potencialização ela fica ainda mais forte. E quando a gente fala em transformação digital, que é o uso de tecnologias, esse uso de tecnologias, eles consomem dados, processam dados e entregam dados. E é aí onde vem a inteligência artificial dando sentido para esses dados. E a inteligência artificial
vem trabalhando muito e transformando muito o nosso dia a dia, trazendo muita agilidade para o processo de gestão. Olha só coisas que a gente pode fazer com a inteligência artificial. Boa noite. Eu estou lecionando um webinar para engenheiros civis, onde o título desse webinar, que vai estar no YouTube, no canal Ágada da Laura, ele vai falar sobre o segredo da produtividade com foco nos métodos ágeis. Você pode dar boas-vindas a todos os que estão nos assistindo? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar O Segredo da Produtividade com Foco nos Métodos Ágeis, aqui no canal Ágada da Laura. É um prazer enorme tê-los conosco hoje. Vamos explorar juntos como os métodos ágeis podem transformar a produtividade no campo da engenharia civil. Preparem-se para uma troca rica de conhecimentos e insights práticos. E aí, nesse mundo de transformação digital e inteligência artificial, vem a questão do ágil. E dentro dessa questão do ágil, Laura, tem um problema, Laura. Eu não fiz a apresentação. O que eu faço agora? E agora? Paramos a gravação, paramos de dar aula. Olha, preciso que você monte em 1 minuto. Você consegue ou a gente adia? Como é que a gente faz isso? Pô, gostei da tua provocação. Vamos ser ágil na construção dessa apresentação? Vamos. Topa o desafio? Lá. Bora lá? Você acha que você consegue me trazer uma apresentação aqui em 1 minuto? Vou fazer meu melhor. Tá bom. Vamos lá? E assim, Laura, quando a gente fala em o uso de inteligência artificial, é super importante que a gente dê um contexto para a inteligência artificial. E aí, vamos lá. Vamos tentar clicar nesse criar novo aqui, porque eu tenho que fazer essa apresentação em 1 minuto. Opa, vamos criar uma apresentação com IA? Vamos colar um texto? E aí é super importante que na metodologia ágil, conversa com o teu cliente para entender o que ele espera de você. E foi aí que eu conversei com a Laura antes de a gente começar a nossa apresentação, e a gente criou o seguinte contexto para a inteligência artificial. Olha o que eu estou pedindo. Desenvolva slides para um webinar que irei fazer intitulado Segredo da Produtividade, que tem por objetivo explorar as metodologias ágeis como forma de potencializar a produtividade. Este webinar será dirigido a engenheiros civis que trabalham para condomínios, que fazem assessoria técnica ou patologia, um engenheiro de diagnóstico. Insira a seguinte reflexão de Darwin: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Convide os engenheiros para mergulhar na temática métodos ágeis, conceito, origem, os valores do Manifesto Ágil e como seriam esses valores do Manifesto Ágil adaptados para os engenheiros civis que trabalham em condomínios. Apresente as seguintes metodologias ágeis: o Scrum, o Kanban, o Canvas, proposta de valor, modelo de negócio, projetos de inovação, OKRs. Apresenta também o Lean, e a ênfase do Lean está muito no desperdício. Olha, dona Iá, para cada metodologia ágil citada, apresente o conceito, o diagrama, ou gráfico, ou tabela que fundamentam um método. E um exemplo de como aplicar o Scrum em seus escritórios. Ou melhor, como aplicar cada método ágil em seus escritórios. Sendo um engenheiro civil com foco em assessoria técnica, o outro com foco em patologia e o outro engenheiro civil. Apresente a importância da metodologia ágil na geração de relatórios automatizados para esses grupos e quais informações cada grupo deve utilizar. Quem faz acontecer são as pessoas. Apresente o Management 3.0 do holandês Jürgen Apelo com ênfase ao Marte, que a gente vai conhecer, e suas características. Fale também sobre a transformação digital e inteligência artificial como método ágil, funcionamento e 5 aplicações práticas de IA no dia a dia de engenheiros civis. Recomende livros e finalize com uma mensagem motivacional. Ô, minha cliente, Laura, Oi. Esse contexto faz sentido para você e para quem está nos assistindo? Faz todo sentido. Profissionais, acho que amplia, né? Pega uma gama de profissionais engenheiros que trabalham com construção, patologia, assessoria técnica de condomínios. Então,
acredito que vai atender, sim, como aplicar essas metodologias nos escritórios. Bom, então vamos lá. Nós queremos fazer uma apresentação, vamos continuar? Olha, eu quero que ele gere, que seja, por cada slide, seja médio o volume de texto. Engenheiros civis que trabalham em condomínios com foco em assessoria, técnica e de patologia. Eu quero que seja um tom inspirador, informativo, prático, motivacional, inovador. E eu quero que saia em português. Aqui está o meu contexto e eu vou... 20 slides, tá bom, minha cliente Laura? Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos gerar 20 slides. Minha cliente Laura, qual desses temas aqui você prefere? Eu gosto da apresentação mais clean, então acho que eu vou nessas linhas mais brancas ali. Acho que esse daí. Esse aqui? Esse daí, gostei dele. Legal. Então, vamos gerar essa apresentação de uma forma ágil? Vamos. E, de repente, a surpresa começa a acontecer. Porque essa apresentação está sendo gerada agora. Só que eu tenho 1 minuto só. É a que a minha cliente espera. E a gente está construindo ou melhor, a inteligência artificial está nos ajudando a construir estes slides. O que achou, Laura? Eu acho fantástico e eu acho importante frisar também que ela agiliza o tempo, mas ela traz isso de uma forma de uma inteligência artificial, que é um robô por trás ali cruzando dados. Então, quando for utilizar esse tipo de ferramenta, eu sempre friso a importância da humanização depois. Eu acho que ela é muito importante para otimizar tempo, mas a necessidade que a gente ainda tem de botar o nosso perfil, a nossa comunicação ali junto com essas apresentações. Eu sou fã, gosto muito. Laura, eu concordo super contigo, porque a inteligência artificial ela traz as questões em um formato mais genérico e é importante a gente colocar a realidade do nosso cliente. Humanidade, então, né? Muitas vezes passa por processo de adaptação, mas o adaptar ele é muito mais fácil do que o criar do zero. E posso te dizer uma coisa, Laura, eu estou com um frio na barriga tão grande, porque foi a inteligência artificial que criou para mim. Agora, você vai ter que se virar nos 30 comigo, hein, Laura? Agora ela vai ter que ficar boa, porque a gente vai ter que colocar nosso conhecimento aí, né? Ela gerou a ideia. E eu acho, assim, que ela otimiza no sentido de o trabalho em equipe, né? As ideias que vão surgindo numa discussão, a inteligência artificial ela traz isso, mas sem dúvida agora a gente precisa discutir o que ela trouxe, né? Vamos ver o que ela nos trouxe aqui. Legal. Então vamos lá, pessoal. O segredo da produtividade, as metodologias ágeis na engenharia civil. O objetivo que a gente o nosso objetivo é de apresentar para vocês o conceito da metodologia ágil e que a gente aplique esse conceito dentro da engenharia civil para que vocês possam utilizar nos escritórios de vocês da melhor forma possível. E digo para vocês que é transformador utilizar a metodologia ágil no nosso dia a dia. E é aqui onde fica o meu convite, o da Laura, para que a gente desvende esse mundo das metodologias ágeis. Vamos lá? Dentro dessa linha, tá? Como é que foi a questão da evolução em si, quando a gente fala quando a gente fala... olha aqui o que você falou antes, tá, Laura? Como é que funciona essa questão da evolução das coisas? Hoje em dia, o Charles Darwin ele sempre colocou uma frase que eu gosto muito, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, a adaptabilidade é algo que não vem de hoje, já vem de bastante tempo. E quando a gente fala em inovação, as metodologias ágeis elas acabam representando uma evolução necessária em todas as áreas. Em todas as áreas. E isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando a gente fala no Scrum. E a engenharia civil ela não poderia ficar fora dessa realidade. E por que não ficar fora? Porque a produtividade ela está relacionada com essa adaptabilidade, com o uso de novas formas de agir. Tudo mudou.
os tempos são outros e um mundo muito mais acelerado, o mundo VUCA, modernidade líquida, ou como que queira se chamar, e para que a gente consiga acompanhar e gerar eficiência e qualidade no trabalho que a gente presta como engenheiros, é super, super, super importante que a gente esteja conectado com as metodologias ágeis, de modo a entregar muito valor para os nossos clientes, para os nossos condomínios. Legal. E quando a gente mergulha, a gente pergunta assim, né? O que é esse negócio chamado metodologia ágil, tá? Elas são... a gente acaba quebrando as coisas em partes pequenininhas e a gente tem um processo de interação muito rápido. Ou seja, a gente usa abordagens iterativas e incrementais para o desenvolvimento de projetos sempre focados com muita flexibilidade e com muita eficiência. Dentro da metodologia ágil, é super importante uma coisa que a Laura colocou, de a gente estar trabalhando com times interdisciplinares, porque no processo de inovação, o quanto mais diferente for o time, melhor é. E na metodologia ágil, ao invés de a gente trabalhar aquelas questões super rígidas em termos de planejamento, a gente começa e vai sempre validando passo a passo com o nosso cliente. E se for necessário, como fala ali, a flexibilidade, a gente vai flexibilizando as questões, as nossas ações, de modo a entregar cada vez mais resultados e resultados melhores. Mas de onde que surgiu esse negócio chamado métodos ágeis? Ele surgiu na indústria de software, porque quando você inicia um software, você não consegue ter um planejamento super rígido. Na verdade, você vai testando o software e, à medida com que ele funciona, eu avanço, ou eu tento diferente. Se ele não funcionou, tento diferente. Então, é necessário essa flexibilidade. E quando a gente fala... E aí os outros mercados acabaram vendo que a metodologia ágil se encaixa certinho dentro dessa realidade. Mas o que a IA nos diz a respeito da aplicação na engenharia civil? Ela fala o seguinte, olha ali, a adaptação dos princípios ágeis para melhorar a gestão de projetos de construção e manutenção. Então, isso tem uma pegada, tem uma forma de fazer diferente. E dentro dessa realidade, o Manifesto Ágil ele nasce a partir de valores. E dentro desses valores, a gente vamos trabalhar os 4 valores, que é a questão de indivíduos e interações. Então, que a gente consiga valorizar e comunicar e provocar a colaboração entre os membros da equipe e dos stakeholders, dos clientes, dos condomínios, do síndico. É super importante essa conexão, porque quanto mais diferente a gente pensar, melhor será a nossa inovação. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor é esse processo de inovação. No Manifesto Ágil... Traduzir, né, o que é o stakeholder, né? O stakeholder na linguagem, né, de desenvolvimento de software, na verdade, é o usuário quem vai usar, né? Quem vai ser o cliente final. Então, é a pessoa estratégica dentro da metodologia que vai traduzir a realidade de mercado, necessidade da solução que precisa ser entregue. Né? Perfeito. E o stakeholder, na linguagem da administração, é aquela pessoa, seja física ou jurídica, que tem algum tipo de interesse na tua empresa. Então, o stakeholder, ele pode ser um cliente teu, ele pode ser um fornecedor teu, ele pode ser os stakeholders internos, os colaboradores que tem algum tipo de interesse naquele projeto que a gente vai aplicar o ágil. É super importante que a gente envolva para que esses membros do time e os stakeholders eles possam co-criar junto a melhor solução. Show, obrigado, Laura. O segundo no Manifesto Ágil, como ele nasceu na indústria de software, é o software em funcionamento. Então, o foco é entregar resultado tangível e funcional ao longo do projeto. Então, eu não espero o projeto ficar pronto para eu poder começar a entregar resultado. Eu vou gerando esse resultado que traga valor para o cliente ao longo do projeto.
Super importante a colaboração com o cliente. E você, engenheiro, está ouvindo bem o teu cliente? Sensibilidade de ouvi-lo, porque a entrega de valor que a gente vai gerar é para ele. Então, a gente tem que envolver nas metodologias ágeis constantemente o cliente para quê? Para que a gente garanta que a gente tenha um alinhamento e ele esteja satisfeito com a prestação do nosso serviço. Então, é super importante esse envolvimento com o cliente. E estar muito aberto para responder às mudanças. Ou seja, flexibilidade para que a gente se adapte a novas necessidades que aconteçam no meio desse nosso projeto. Então, a partir desses valores é que surgiu o Manifesto Ágil. E se lembra que eu perguntei lá para eles, eu dei uma provocada na inteligência artificial, e como é que seria esse Manifesto Ágil para engenheiros civis em condomínios? Aí vamos ver o que a inteligência artificial trouxe para a gente. A questão de adaptação dos valores. Priorizar a comunicação efetiva entre engenheiros, síndicos e moradores. Como que é a tua entrega de valor? Você está priorizando essa comunicação efetiva? Focar em entregas parciais e visíveis de melhorias no condomínio, porque é uma forma de você demonstrar entregas constantes, e quando você dá a visibilidade, isso é super importante para a tua marca pessoal, para a marca da tua empresa. Novas práticas, né? Colaborar ativamente com os moradores para entender as necessidades em evolução. E muita escuta ativa, para que a gente consiga, de fato, entender quais são as expectativas e onde a gente entrega valor. O item 4 é o de manter a flexibilidade para adaptar os projetos conforme novas demandas surgem. Então, à medida com que essas demandas vão surgindo, a gente vai encaixando e vai ágil, né, com flexibilidade, a gente vai avançando dentro dessa realidade. E aí, Laura, fez sentido o Manifesto Ágil para engenheiros civis? Aí foi assertivo ou tem alguma contribuição nossa? Não, fez total sentido. Eu acho que a fidelização de clientes é uma das coisas que a gente tem que começar a olhar. Vai acontecer, já dando um spoiler, na aula de vendas, uma aula super interessante falando sobre encantamento de clientes. E escuta ativa é essencial, e eu acho que a comunicação, quando você faz uma pesquisa de qual é o maior problema de qualquer área, qualquer setor, é a comunicação. Então, comunicação clara e comunicação ágil é uma das coisas que resolve, acho que 85% dos problemas de tudo, de qualquer setor, de qualquer área, principalmente onde você tem muitos indivíduos decidindo por algo, que é o caso dos condomínios. Show! Então, pessoal, vamos ver o primeiro método ágil, que é o Scrum. O Scrum, na verdade, ele é um framework, onde esse framework ágil, ele tem como objetivo fazer a gestão de projetos baseado em sprints e entregas incrementais. Deixa eu fazer um ponto aqui para que a gente possa entender melhor o Scrum. Onde no Scrum a gente tem um Product Backlog. Tá? O que é esse backlog? Esse backlog é o conjunto de atividades que eu preciso fazer para que eu entregue esse projeto. E à medida com que eu tenho essas ideias, a partir daqui eu começo a definir, a priorizar dessas atividades qual que eu vou fazer. E aí eu acabo fazendo com que essas atividades elas tenham um sprint, né? O que é o sprint? Quanto tempo vai demorar para eu entregar essa atividade? Ou seja, dentro do meu planejamento, que pode ser numa reunião diária, que é chamada de daily, ou numa reunião semanal, que é o de weekly, ou uma mensal, que é de monthly, eu defino, então, que nesse período de um dia, ou uma semana, ou um mês, quais são as atividades que serão entregues. E, se for, por exemplo, uma daily, diariamente a gente identifica, então, o que está previsto no nosso projeto, o que a gente vai priorizar para rodar naquele sprint, e a gente segue o sprint deixando claro para todos, então, o que cada um precisa fazer. E à medida com que essas sprints vão acontecendo, a gente vai avançando dentro do produto, ou funcionalidade, ou a atividade que o projeto for feito. E a partir do momento em que eu trago tudo que
está nesse backlog para dentro do produto ou funcionalidade concluída, é aí onde a gente encerra o nosso projeto. Lembrando que projeto é tudo aquilo que entrega algo novo e que tem um início, um meio e um fim. Então, voltando para cá, é aqui onde a gente vê esses elementos chaves, como, por exemplo, o Product Backlog, tudo que eu preciso fazer, o planejamento das sprints, as reuniões diárias. Depois que eu tenho na reunião diária, eu olho para trás e reviso as sprints que eu fiz, para que eu tire, né, todos os aprendizados que eu tive com o Sprint Review, com o Sprint Retrospective, quando eu volto para trás. E dentro do Scrum, qual que é a aplicação dentro da engenharia civil? O planejamento e execução de reformas em áreas comuns de condomínios em etapas definidas, tá? Onde lá você consegue, junto com o teu time, então, fazer esse processo mais rápido. Tem um livro chamado A Arte de Fazer o Dobro na metade do tempo. Ele é possível muito por conta dessa metodologia ágil que é o Scrum. A partir do Scrum, a gente vem para o Kanban, onde o Kanban a gente pode fazer uma combinação com o Scrum também, e é muito comum. Onde no Kanban a gente tem, então, um sistema de cartões, um sistema visual que nos ajuda a gerenciar muito o fluxo de trabalho. E o Kanban ele vem de linhas automotivas da indústria japonesa. Então, basicamente, é um sistema de cartões. E dentro dos elementos chaves, a gente tem um quadro de Kanban, onde em cada cartão ou em cada post-it nós temos tarefas. E a partir dessas tarefas, a gente acaba definindo a limitação do trabalho em qual que é o progresso dessas tarefas. Vamos lá para facilitar um pouquinho mais na prática. Gosto muito de utilizar o Kanban e utilizo muito no dia a dia. Então, dentro do Kanban, é algo muito simples, onde você pode fazer numa parede, num vidro, onde todas as pessoas elas consigam enxergar e você tem ali uma ideia ou conectando com o Scrum, um Product Backlog, atividades que precisam ser desenvolvidas. Essas atividades elas são priorizadas no que nós temos a fazer, o que está sendo feito e o que foi feito, o que foi concluído. Dentro dessa realidade, a gente pode aplicar o Scrum fazendo as dailies, onde em cada dia a gente faz movimentações desses cartões, onde todos conseguem acompanhar tudo que está sendo feito de uma maneira visual e de uma maneira que elimina gorduras de cronograma. Dentro de uma linha de projeto tradicional, eu posso estimar um tempo maior. Quando a gente vai para um Scrum combinado com o Kanban, pelo fato de todo mundo estar trabalhando junto, a gente consegue ter a evolução de fazer o dobro pela metade do tempo, que é uma das metodologias ágeis. E quando a gente vê o Kanban, então, na assessoria técnica, onde que ele é aplicável? Em gerenciamento de múltiplos projetos de assessoria técnica em diferentes condomínios simultaneamente, onde todos os stakeholders desse projeto têm que estar dentro da visualização desse Kanban e você aplicando o ritual do Scrum. Legal? Dentro do Kanban, existe uma outra, ou melhor, dentro do Kanban não, dentro do Canvas, tá? O Canvas nada mais de que... Canvas em inglês, Laura, é lona. Mas o que é essa lona? Na verdade, você tem um painel, que a gente vai estar vendo alguns painéis de Canvas, onde você também pode afixar numa parede, e o objetivo do Canvas é desenvolver algumas coisas, como, por exemplo, o Canvas proposta de valor, o Canvas modelo de negócio, o Canvas gerenciamento de projeto, e o Canvas de inovação, que é o que a gente vai ver aqui. Então, a ideia é que, não sei se você percebeu a questão de métodos ágeis, até agora é tudo com gestão à vista, onde todos veem o que todos estão fazendo e está organizado de uma forma simples, você não gasta muito dinheiro para tocar ficha nisso, e é algo que envolve muitas pessoas.
Então, quando a gente fala em Canvas proposta de valor, a gente está falando em fazer um painel, onde nesse painel a gente vai desenvolver a proposta de valor. O que é o desenvolver a proposta de valor? O engenheiro civis, isso significa que você vai entender as demandas específicas do condomínio, para que, a partir do momento em que você entenda essa necessidade do condomínio, você possa propor soluções adequadas ao condomínio. Vamos lá. Vamos continuar avançando aqui dentro do nosso apoio. A gente tem aqui o Canvas Proposta de Valor. No Canvas Proposta de Valor, engenheiro, o que você faz? Primeiro, identifica quais são as tarefas do teu cliente. O que é feito no condomínio? E a partir do que é feito no condomínio, como que eu posso fazer projetos para melhorar ainda mais o que eu já tenho no condomínio? E aí eu vou colando post-its aqui primeiro, quais são o que acontece dentro do condomínio, e aqui eu começo a trazer post-its de ganhos que os condomínios já têm, utilizando aquelas com a realidade do condomínio. Assim como tem coisas que não são legais, o que a gente chama de dores. Então, pelo que acontece no condomínio, quais são as dores que tem? E aqui você começa a colar post-its também. Isso que está em vermelho é a realidade do teu cliente. Não tem nada a ver com a prestação do teu serviço. O que você está fazendo aqui é um diagnóstico do teu condomínio, com o que acontece lá, quais são os ganhos, quais são as dores. Para que você consiga vender melhor o teu serviço, é super importante que você melhore o que tem dentro do condomínio. Ou seja, que dos ganhos, você crie mais ganhos para eles. E das dores, você resolva essas dores do teu condomínio. E a partir desse criar mais ganhos e aliviar dores, é onde você vai fechar o escopo do teu trabalho com os teus produtos e com os teus serviços. Perfeito? Então, no que a gente está vendo aqui no verde, isso significa, então, qual vai ser a tua entrega de valor. E para você vender e fidelizar o teu cliente, você não pode entregar o que o condomínio já tem. Você tem que criar mais ganho e você tem que resolver as dores do teu condomínio. E é aí onde você fecha o teu escopo. Gruda isso numa parede, tá? Imprime na internet, baixa lá, imprime e começa a colar os post-its. Valida isso, se faz sentido para o teu cliente esse teu produto ou serviço que você vai fazer aqui. Esse é o foco do Canvas Proposta de Valor. Do Canvas Proposta de Valor, a gente vem para um outro Canvas, um outro painel que tem como objetivo definir, nesse caso aqui, o modelo de negócio. Então, no Canvas Modelo de Negócio, o objetivo é que vocês consigam modelar o escritório de vocês. Qual que é o negócio de vocês? E, a partir disso, também existe um painel, onde, vamos vir lá para o Canvas Modelo de Negócio. Onde, está vendo aqui que tem um painel com questões-chave? É aqui onde você define qual é, no centro desse Canvas Modelo de Negócio, qual que é a proposta de valor. Puxa, eu vou trabalhar com assessoria técnica, eu vou trabalhar com patologia. Quais são os teus diferenciais que o teu cliente reconhece? A partir dessa proposta de valor, quem é o teu cliente? É um condomínio de pequeno porte, médio porte, grande porte, horizontal, vertical? Quem que você vai atender? E aqui você, para cada cliente, você define por meio de um post-it. No relacionamento com o cliente, significa o seguinte: para eu entregar essa proposta de valor para o meu cliente, como que eu vou me relacionar com o cliente? E aqui eu começo a colocar post-its. Olha, eu vou me relacionar por meio de redes sociais, eu vou me relacionar de forma presencial. Aqui diz quais são as tuas estratégias de relacionamento com o teu cliente. E aí eu pergunto, como é que está hoje o teu relacionamento com o teu cliente? É super importante, ainda mais quando a gente fala em prestação de serviço. A geração de oportunidades, né? De quantas linhas você está trabalhando hoje, que precisa ser mais de uma, para você conseguir trazer oportunidades para fechar propostas, né? E mandar propostas. Isso que a Laura está colocando, a gente está conectando aqui com os canais. Os canais como que eu vou vender esta proposta de valor para o meu cliente. Então, dentro dos canais, aqui vai dizer o seguinte: poxa, eu vou ter uma venda direta, eu vou utilizar marketing digital, eu vou trabalhar com o meu funil de vendas.
Então, para cada uma das estratégias, você acaba trazendo post-its diferentes. E aqui, quando a gente olha para esse lado do Canvas, o que a gente está olhando? Para mercado, porque a gente está falando em eu tenho uma proposta de valor que eu preciso entregar para um cliente, me relacionando com ele através dessas estratégias e vendendo para ele por meio de tais canais. E isso tudo aqui, Laura, acaba me trazendo fontes de renda ou fontes de receita. Como que eu vou ganhar dinheiro para entregar essa proposta de valor para o meu cliente? Eu vou cobrar por projeto? Eu vou cobrar por recorrência? Como que vai ser essa estratégia? Vindo para o outro lado do Canvas, a gente vê o seguinte, eu tenho uma proposta de valor e quais são as atividades-chave que eu preciso desenvolver para entregar essa proposta de valor? Poxa, eu preciso fazer um marketing super legal, eu preciso desenvolver projetos. Dentro das minhas atividades, eu preciso gerar relatórios automatizados. Essas são atividades que eu preciso para entregar a proposta de valor para o meu cliente. Para cada atividade, um post-it. Quais são os recursos-chave que eu preciso para desenvolver essa proposta de valor? Olha, eu vou precisar utilizar uma plataforma de tecnologia, eu vou precisar ter um carro, eu vou precisar de dinheiro, Quais são esses recursos necessários para você entregar a proposta de valor para o teu cliente? E existem também as parcerias-chave. Então, por exemplo, eu mencionei a questão dos relatórios automatizados. Eu vou ter que ter parceiros que me ajudem, então, a utilizar os recursos, as atividades, para que eu consiga entregar a proposta de valor para o meu cliente. Eu preciso ter parcerias-chave com o CREA, eu preciso ter parcerias-chave com a Porter, eu preciso ter com administradoras de condomínio. São exemplos de parceria que vão me ajudar a entregar essa proposta de valor para o meu cliente. E quando a gente olha para esse lado do Canvas, a gente está olhando para dentro do nosso escritório. E aí vem a estrutura de custo. Com o que eu vou gastar o dinheiro? Não o quanto, mas no quê? Com pessoas, com aluguel, com contador, com plataforma de tecnologia. E aqui a gente acaba descrevendo, então, todos os meus itens de custo. Olha que bacana. E por que o Canvas ele é ágil? Você vai desenvolver um plano de negócio, leva muito tempo. E quando você imprime um Canvas, uma lona com essas questões-chave, te ajuda muito e de uma forma muito rápida a modelar o teu negócio. E envolva os teus stakeholders para te ajudar dentro da criação do teu modelo de negócio. Legal? Daí a gente vem para o Canvas de gerenciamento de projetos. Puxa, eu preciso desenvolver um projeto. Eu posso fazer também, utilizar o planejamento de reformas, de avaliações técnicas em condomínios de uma forma visual e eficiente. E a gente volta lá para o bom e velho Canvas, onde a gente tem o Canvas gerenciamento de projeto, onde no gerenciamento de projeto o que vai acontecer é que a gente vai definir qual que é o escopo do teu trabalho, quais são os objetivos, quais são as entregas, o que pode dar de errado, quais são os riscos, recursos, quem são as pessoas, e a gente acaba utilizando a lâmina, que eu vou deixar disponíveis para vocês um link do Canvas Gerenciamento de Projeto, que vai ter exatamente ponto a ponto, e eu vou colocando os post-its para que eu consiga desenvolver reformas e avaliações técnicas em condomínios. Existe também o Canvas de inovação, que, puxa, eu tenho ideias, mas eu não sei como é que eu faço para estruturar essas ideias inovadoras para solucionar os problemas em condomínios. Então, é muito legal, muito fácil para os engenheiros civis que buscam implementar soluções criativas e sustentáveis. Se lembra lá do início que a gente falou? A dor, via de regra, é a mesma, mas a forma de tratar essa dor é diferente. E eu posso utilizar, então, o Canvas de inovação, onde tudo parte de um problema. A partir desse problema, quais são os recursos que eu vou usar para resolver esse problema, quanto que vai custar financeiramente esse problema, quais são as ideias que eu tenho para resolver esse problema, o que pode dar errado e soluções alternativas.
A partir daqui, eu posso gerar um projeto de inovação com um plano de ação. De novo, coloca na parede, imprime bem grande, e a partir dali você vai colocando, então, passo a passo, cada um das tuas ideias inovadoras, sempre nascendo do problema. E peço perdão a vocês, mas o Canvas modelo de projeto, o que faz? Eu posso definir qual que é o produto, o porquê que eu estou fazendo, quem que vai receber isso, como que vai ser feito, quais são as premissas, qual é o grupo de entregas, os riscos, a linha do tempo, restrições, custos. Então, a ideia, como deu para perceber do Canvas, é de você, em uma folha, em uma impressão, você conseguir utilizar essa impressão, coloca numa parede e vai resolvendo com o teu time num formato bem ágil. Coloca post-its com uma determinada cor e, à medida com que você vai desenvolvendo o teu projeto, se lembra que a gente falou em flexibilidade, vai trazendo post-its com cores diferentes para que você identifique a evolução do teu projeto e o caminho que você está seguindo por meio da metodologia ágil. E aí, Laura, o que você achou do Canvas? Fantástico, fantástico. E eu acho assim, Gustavo, a maioria dos engenheiros, que é a realidade, né, do mercado, trabalham ou sozinhos ou com estagiário. Então, o que eu penso, né? A gente falou muito de Scrum, que é uma metodologia que normalmente precisa de mais pessoas, uma equipe e tudo mais, mas o que eu penso? Para todo mundo, mesmo uma empresa de uma pessoa só, da equipe, precisa de um plano de negócios, precisa conhecer aonde vai colocar recurso e precisa entender aonde vai colocar esforço em cada etapa. Então, essa maturidade, eu vejo como mais importante para uma empresa de uma pessoa só, até para uma empresa já estruturada. Então, a gente está falando muito de produto, o laudo é um produto, o projeto é um produto, apesar de ser prestado através de um serviço, a entrega final dele tem que encantar o cliente, tem que fazer isso. Então, essa metodologia, ela vem também para trazer essa visão. Como que eu implemento isso no escritório também, não só numa big empresa, né, numa multinacional de tecnologia. É essencial a gente começar a pensar nisso também nos pequenos negócios, né? Porque é o que mais precisa de otimização. E tu sabes, Laura, que quando eu tenho dúvida de estruturar alguma coisa, eu vou no Google, coloco lá Canvas e o nome desse negócio que eu quero estruturar. Seja inovação, seja projeto, seja modelo de negócio, seja um feedback, porque existe Canvas Feedback. E a partir dali, quando eu estou sozinho, às vezes eu imprimo numa folha A4 e a partir dali eu estruturo as minhas ideias. Mas é bem importante que no Canvas também, pessoal, dependendo do Canvas que você está utilizando, faz junto com o teu cliente. Por exemplo, o Canvas proposta de valor. Porque as coisas funcionam, sabe? E é algo muito rápido, muito simples, sem muito, ou melhor, investimento zero. E algo que é super poderoso. Beleza? Vamos que vamos? E aí vem um outro formato de metodologia ágil, que são as OKRs, né? E quando a gente fala nas OKRs, né, ou os Objective Key Results, tá? Ele é algo que é muito, muito legal, porque você lança objetivos ambiciosos, e a partir desses objetivos ambiciosos, você cria o que é chamado de Key Results, ou de resultados-chave. E dentro dos OKRs, o legal dele é que você tem, como é a essência da metodologia ágil, você tem a flexibilidade de poder trabalhar ao longo de 3 meses, você faz entre aspas, um contrato de resultado nesses 3 meses. Só que, se eu desenvolvi determinados resultados-chave e eu vejo que eu preciso ter um determinado resultado-chave que eu estou vendo que não está fazendo mais sentido, você pode negociar e mudar esse resultado-chave ao longo do caminho. Se teve algo que eu não pensei, eu posso alinhar de incluir algo. E tem um efeito super, super poderoso
em termos de entregas rápidas e você utilizar muito o potencial das pessoas. Então, dentro dos OKRs, deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Aqui. Dentro dos OKRs, por exemplo, eu posso ter... Isso aqui foi algo que a gente utilizou no sentido de, olha, a gente quer melhorar a eficiência operacional. O que a gente faz? A gente quebra esse OKR em KRs menores e dentro desses KRs menores, qual que é o valor base? Qual que é o valor atual? Qual que é a minha meta? E a partir dessa meta, você faz reuniões semanais ou, no nosso caso, a gente fazia quinzenal, para que a gente medisse o progresso. E dentro dessa medição de progresso, olha que diferente que é. Você avalia a confiança de quem está desenvolvendo aquele KR. Porque, às vezes, pode estar chegando próximo do final do trimestre, mas a pessoa está um pouco distante da meta, mas ela está com uma confiança de que ela vai alcançar. Então, a partir dessa confiança, a gente vai avançando. Agora, se tem questões que talvez a gente tenha que mudar ao longo do tempo, a gente reprioriza e avança. Então, nesse caso aqui, o progresso ele foi pequeno e tinha um índice de confiança baixo, de que talvez não fosse alcançar. E nessas reuniões semanais ou quinzenais, a gente vai ajustando. E existe também, né, quando a gente alcança, ou melhor, o progresso está verdinho, ele está positivo, e o índice de confiança é grande, isso significa que a gente está buscando, que a gente está alcançando os KRs. E, pessoal, cada KR tem um efeito super poderoso, porque quando a gente fala em KR, quem propõe esses KRs é o time. E quando o time propõe algo dentro da tua estratégia para o alcance de algo maior, ele tem um engajamento muito maior e muito mais poderoso no alcance desses resultados chaves e dentro para alcançar um objetivo bem maior. Então, a partir dali, a gente pode definir metas, por exemplo, para redução de custos de manutenção em condomínio, e a partir dali a gente começa a trazer resultados-chave. E é super importante, em toda a metodologia ágil, ritual de gestão, que dentro do ágil, esse ritual de gestão eu procuro fazer de dia em dia ou semana em semana, para que a gente possa acompanhar se o que a gente está avançando no projeto faz sentido ou não. Outra metodologia ágil que eu sou super fã é a questão do Lean, né? O Lean é uma filosofia da Toyota, onde a gente procura, então, trabalhar na redução de desperdício e maximização de valor para o cliente. E dentro dessa redução de desperdício, ele pode ter, por exemplo, por superprodução. Imagina que você faz um projeto muito maior do que o necessário. Você está desperdiçando tempo. Imagina que você tenha um desperdício de espera, de você ter que estar esperando bastante para poder fazer alguma coisa, ou você está gerando espera no teu cliente. O desperdício de transporte, como que eu eliminando os tempos de deslocamento que existem, por exemplo, dentro de um condomínio, dentro de um escritório, eu colocando uma pessoa do lado da outra certinha, eu elimino o desperdício. Processamento excessivo, estoques sobrando, movimentação, defeitos, isso tudo são exemplos de desperdício que a gente pode até tratar com um volume de detalhe maior. E um exemplo de Lean utilizando a tecnologia, eu me lembro que eu conduzi um projeto de um hospital, e dentro desse projeto chega um determinado momento, Laura, onde o engenheiro fala assim: Gustavo, nós vamos parar a obra por 45 dias para aplicar o BIM. Aí eu falei, mas tu tá louco? Parar 45 dias? Porque na minha cabeça eu não entendia que muita compatibilização de projeto acontecia na obra. E que quando a gente faz no Lean, ou seja, a gente faz a virtualização desse projeto, a compatibilização ela acontece de uma maneira virtual, e você acaba comprando tudo que você precisa, e você não perde, não desperdiça tempo compatibilizando o projeto na obra.
Então, ali foi um exemplo bem legal para mim, porque o projeto ele acabou sendo feito, apesar de ter parado por 45 dias, ele acabou sendo entregue antes do prazo e com uma economia de recursos financeiros. Por quê? Porque foram eliminados uma série de desperdícios. Aplicações em otimização de processos de manutenção preventiva em condomínios, reduzindo custos e tempo, ele faz parte também do Lean. E é super importante, né, com toda essa transformação digital e com inteligência artificial, a questão de relatórios automatizados. Como é importante na assessoria técnica você ter relatórios de inspeções periódicas, histórico de manutenções e previsão de custos futuros. Já quando a gente fala no engenheiro de patologias, as análises de patologia, as recomendações de intervenções e acompanhamento de tratamentos. E já o engenheiro civil geral, os dashboards de projetos, indicadores de desempenho e análises de riscos. Isso gera uma economia de tempo, um aumento de inteligência, e isso está muito conectado com a metodologia Lean também. E, cada vez mais, com a transformação digital a gente vem. Outro ponto importante, pessoal, porque a gente viu até agora as metodologias ágeis, mas quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. E dentro desse fazer tudo acontecer, é onde entra o Management 3.0, que é o poder das pessoas. E é ali onde a gente procura o Marte, que é um bichinho com alguns tentáculos, que eu já vou mostrar para vocês, é onde a gente busca equilibrar a necessidade individual com a necessidade do escritório. Você trabalhar com o time. Você foca muito no desenvolvimento contínuo das pessoas, porque quem faz acontecer são as pessoas. A gente vive num mundo super complexo. E dentro dessa complexidade, quando você tem as pessoas na linha de frente, conhecendo a realidade do cliente, é onde elas entregam mais valor. Então, a gente precisa se adaptar a esse mundo complexo. E o Management 3.0 traz esse foco. E muito a colaboração entre as pessoas, foco do que a gente falou algumas vezes sobre a metodologia ágil, porque incentiva a cooperação e comunicação efetiva entre as equipes. Então, quando a gente fala no Management 3.0, deixa eu trazer aqui o Marte para vocês. Olha ele aqui. Esse é o Marte. E ele tem, então, 6 princípios. Quando eu trabalho com as pessoas, como é que eu energizo as pessoas? Como é que eu deixo essas pessoas mais felizes, mais produtivas? Como é que eu empodero os times? Não posso dizer faz o que você quiser. Tem que ter. Eu posso dizer para você, você pode ir até aqui. Por exemplo, com a minha filha, quando a gente vai na praia, eu digo assim, Bárbara, você pode ficar na minha frente, daqui até aqui, água até na cintura. O resto você pode. Mas existem regras para você empoderar o time. Alinhar restrição, trabalhar a gestão de conflitos. Se a gente está trabalhando com pessoas, a gente tem que estar sempre trabalhando a questão da educação para desenvolver as competências dessa pessoa. Como que a gente estrutura tudo isso? Como que a gente melhora tudo isso? Como a gente trabalha com o processo de melhoria contínua? E o Management 3.0, ele acaba trazendo cada uma dessas questões. E, Laura, se precisar, a gente pode mergulhar nesse tema específico, trazendo ferramentas para vocês, caso faça sentido para o canal e para as pessoas que estejam vendo. Do Management 3.0, o que acontece então? Vamos ver o que a IA nos trouxe. A questão da transformação digital e inteligência artificial. Olha o BIM que eu falei, né? A modelagem 3D inteligente para planejamento e gestão de projetos. Sou super, hiper, mega fã do BIM, com vivência própria nisso, que fez muito sentido. Drones para inspeções, utilizando a tecnologia com coleta de dados em locais de difícil acesso em edificações. Tem alguns amigos que são engenheiros que utilizam os drones. Análise preditiva com a previsão de manutenções necessárias com base em dados históricos. A realidade aumentada, que vem agora muito, muito, muito forte, para que a gente consiga, e na engenharia isso é muito forte, visualizar os projetos para uma melhor tomada de decisão. A automação de relatórios. Olha esse relatório, apresentação que a gente fez utilizando a IA.
com relatórios detalhados, com insights que sejam relevantes que a gente não tenha pensado. A transformação digital também ela gera uma velocidade maior nas coisas, mas ela contribui muito com a metodologia ágil. Leituras recomendadas. Olha que bacana o que eu falei para vocês do Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Super, hiper, mega recomendo. O Lean Thinking é um outro livro muito legal, muito bacana, que foca bastante dentro do Lean. O Gerenciamento 3.0, li esse livro também, super legal, do holandês Jürgen Apelo, que trabalha a questão de abordagens de lideranças em ambientes ágeis. E o clássico Startup Enxuta, do Eric Ries, que o foco é aplicar os conceitos de inovação e agilidades nos projetos. Eu gostei dessas leituras recomendadas, bem bacana. E o Gustavo, como devorador de livro, super recomendo os 4. Perfeito. Aplicando os métodos ágeis em casos práticos. Vamos ver o que a IA nos trouxe. Assessoria técnica. Use o Kanban para gerenciar múltiplas inspeções em diferentes condomínios. Priorize as tarefas e visualize o fluxo de trabalho. Se lembra do Kanban? Ideias, to-do a fazer, fazendo e feito. Traz muita visualização para as coisas. E essa visualização envolve as pessoas. O engenheiro de diagnóstico, implemente Scrum para projetos de recuperação estrutural. Divida o trabalho em partes menores, em sprints, e realize revisões frequentes. E o engenheiro civil geral, adote as OKRs para alinhar os objetivos individuais com as metas organizacionais. E dessa forma, não tenho dúvida, já apliquei algumas vezes, você vai melhorar o desempenho e a satisfação da equipe. Mas eu gostaria de ouvir rapidamente. Laura, a IA nos ajudou, trouxe reflexões, alguma coisa que talvez não faça sentido? Não, acho que ela foi bem alinhada com o que a gente solicitou para ela. Essa parte de OKRs, sou fã mesmo, acho que para quem quer crescer a empresa tem que utilizar. E o mais importante, né, eu acho que é uma visão de longo prazo que você quebra em pequenos prazos, né, de 3 meses. Então, você olha para 3 anos, onde que eu quero que minha empresa esteja daqui a 3 anos? Aí você escreve o seu objetivo macro, né, eu quero que a minha empresa esteja com 20 funcionários atuando em 30 cidades e faturando X milhões ano. Né? Então, é uma meta grande, né? É uma meta macro que a gente tem. Mas o que eu preciso fazer hoje para daqui a 3 anos eu chegar lá? E aí, então, a OKR, eu adoro ela. Eu sou fã da OKR. Muito, muito bom. E assim, o que a engenharia trouxe para a gestão, de uma forma muito legal, são as medições. O que não é medido não é gerido. Então, quando eu defino os meus KRs, os meus resultados chaves, para eu ter ideia do progresso, do avanço, né, do meu OKR, é super importante eu medir para que eu consiga saber se estou indo ao encontro do que eu espero ou eu preciso fazer alguma mudança em algum KR para que eu vá até mais rápido para esse objetivo que eu almejo. Show de bola! E aí vem, então, qual que é o poder da agilidade na engenharia civil? Olha o que a IA trouxe. Eficiência. Métodos ágeis otimizam processos, reduzem desperdícios e aumentam a produtividade. Bingo, na veia. A adaptabilidade, o tempo de resposta que a gente precisa ter tem que ser cada vez mais rápido, garantindo sempre a conexão. Se lembra lá do Canvas proposta de valor? A necessidade do cliente com aquilo que eu vou entregar para ele, que é a entrega de valor. A colaboração, de trabalhar cada vez mais em equipe com os stakeholders, trabalhando uma comunicação efetiva. E que a gente trabalhe também a inovação, um ambiente propício para novas ideias e soluções criativas. E aí, com isso, a gente acaba esse curso com uma mensagem final, onde a mensagem final ela fala o seguinte: construindo o futuro com agilidade. Agilidade não é apenas métodos, como a gente colocou aqui, mas sim também uma mentalidade.
eu me lembro que eu passei por uma rodada de inovação que foi muito legal para mim, para mudar o mindset. Abrace a mudança, inspire sua equipe e construa um futuro mais eficiente e inovador na engenharia civil. Você tem poder de transformar não apenas edifícios, mas toda a indústria. E para fechar, então, eu gostaria de pedir para a IA para que ela deixasse uma mensagem final, então, para os engenheiros civis que estão aqui com a gente, assistindo esse webinar sobre o segredo da produtividade por meio da aplicação de métodos ágeis. Gostaria que você deixasse uma mensagem bem tocante, motivacional para esses engenheiros e um agradecimento super especial à Laura por poder estar me proporcionando momentos como esse. Aqui vai uma sugestão de mensagem tocante para a IA. Queridos engenheiros civis, ao final deste webinar, quero deixar com vocês uma mensagem de encorajamento. Vocês são os arquitetos do futuro, aqueles que constroem não só pontes e edifícios, mas também o progresso da nossa sociedade. A produtividade que buscamos com métodos ágeis é mais que apenas uma técnica de trabalho. É uma forma de ver o mundo com mais leveza, eficiência e colaboração. Lembrem-se de que os maiores desafios vêm acompanhados das mais incríveis oportunidades de crescimento. Não desistam diante das adversidades e nunca parem de buscar formas de melhorar, inovar e se destacar. E claro, meu agradecimento mais especial à Laura, que tornou esse momento possível. Momentos como este me lembram o quão poderosa é a união de mentes brilhantes em busca de evolução e aprendizado. Obrigado por estarem conosco hoje e sigamos sempre adiante juntos. O que achou? Laura, pessoal, super obrigado, gratidão pela oportunidade. E esse foi o desafio que a gente teve, né, Laura, de inovar, de buscar uma apresentação. A gente não sabia o que sairia, né, da inteligência artificial. Não foi ao vivo, mas foi ao vivo, né? Então, assim... Exatamente. Então, super obrigado pela oportunidade e que a gente possa fortalecer cada vez mais esse movimento ágil que passa, então, por mudança de mindset e a utilização de algumas metodologias que a gente teve a oportunidade de mostrar algumas, dentre várias que tem dentro da metodologia ágil, dentro do Manifesto Ágil. Super obrigado, pessoal. Super obrigado, Laura. Obrigada a você, Gustavo, pelo aceite do convite, pelo desafio e pela aula inovadora. Foi extremamente fora da curva a aula que você propôs aqui e espero que todo mundo que assista consiga aplicar isso no dia a dia e que tenha resultados incríveis nos seus negócios, né? Que evolua e construa, como a IA deixou uma mensagem muito bonita, por sinal, a arquitetura do futuro, né?